Oi, turma, tudo bem? Bom dia. A gente é o grupo 8 e a gente ficou responsável para apresentar para vocês o Espírito Santo na literatura joanina. É muito interessante esse estudo que a gente vai apresentar para vocês. A gente consegue extrair daqui muitas coisas maravilhosas, principalmente ali no Evangelho de João, que vai ser o foco aqui. Mas a gente então vai ter os 20 minutos da parte acadêmica, os 10 minutos da parte da aplicação ministerial e por fim uma atividade simples, mas com o intuito de perceber se vocês conseguiram pegar e entender bem qual é o objetivo, a missão principal do Espírito Santo atuando na nossa vida. Tá? Então a gente tem esse objetivo final com a atividade. Para dar início, a gente vai falar a respeito da literatura joanina, mas o Evangelho de João. E o Evangelho de João, antes de a gente falar sobre o Espírito, nesse livro a gente precisa dar uma introdução a respeito do contexto do Evangelho de João. A gente conhece os livros dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e a gente entende que eles são sinóticos porque eles caminham juntos, eles apontam para o mesmo caminho. Eles possuem a mesma visão e semelhanças muito grandes, apesar dos autores deixarem claro as suas diferenças. Mas eles caminham muito juntos, enquanto o Evangelho de João ele aponta para um caminho bem diferente. E a gente entende isso porque a gente chegou à conclusão de que o Evangelho de João ele provavelmente foi o último livro da Bíblia a ser escrito, lá no ano 90 depois de Cristo aproximadamente. Então ele possui uma visão mais ampla sobre os assuntos tratados ali e também sobre o Espírito Santo, que é o que a gente vai ver aqui hoje. A gente percebe até no Evangelho de João que o Espírito Santo ele já tinha vindo naquele momento. Então já tinha passado por Paulo, já tinha passado pelo Apocalipse que João tinha escrito. Então ele chega no, finalmente, o último livro, o Evangelho de João. E lá em João, no capítulo 7 e versículo 39, ele vai falar a respeito disso, tá certo? João capítulo 7, versículo 39. João 7, 39, você pode acompanhar comigo. Diz ali o seguinte: isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então João aqui ele fala de um momento em que o Espírito ainda não havia sido dado. Ele está se referindo àquele momento específico, mas no contexto em que o Evangelho de João foi escrito, o Espírito Santo já havia vindo sobre as pessoas, sobre a terra, enfim. E a gente vê então agora, a gente consegue entender melhor a respeito dessa diferença do Evangelho de João como foi apresentado. Bem, no Novo Testamento, o Espírito, ele possui, ele é apresentado com a palavra grega pneuma, é importante você saber disso. A palavra pneuma no Evangelho de João, ela aparece 18 vezes, mas ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Porém, a palavra pneuma, ela possui algumas traduções, né? São mais de uma tradução, pode ser espirrar, expirar, respiração, vida, sentimento, pensamento, um conhecimento de Deus e, por fim, a terceira pessoa da Trindade. Por ela possuir essas várias traduções, a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha chamada contexto. E eu vou falar bastante de contexto para vocês hoje, porque ele de fato é sim muito relevante. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque a palavra pneuma é traduzido por Espírito, mas não necessariamente, nem sempre, vai ser traduzida com um foco no Espírito Santo. Tá? Ela pode aparecer para outras coisas diferentes, como por exemplo, João 11:33. Em João 11:33 a gente vai ver a palavra pneuma aparecendo, a palavra Espírito, mas apontando mais para um sentimento. Então João 11, versículo 33, olha o que acontece, o que diz aqui. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no Espírito. E ele então se comoveu. Então a gente vê aqui apontando para um sentimento. A gente vê em João 19 apontando a palavra pneuma usada como uma questão de fôlego de vida. Em João 13, um raciocínio, um pensamento. Então tomar cuidado com o contexto, porque nem sempre a palavra pneuma vai estar se referindo ao Espírito Santo. Mas o Espírito de forma geral, ou esses tipos aqui que a gente acompanhou. Tá certo? Também vale constar que a palavra pneuma é um pronome neutro. Não aponta nem para ele, nem para ela. É um pronome neutro. Tá certo? Avançando agora, a gente vai para um momento muito interessante e algo que eu quero ressaltar aqui nesse momento na nossa apresentação, que é o momento em que o Espírito ele aparece no batismo de Cristo. E é muito lindo quando a gente olha para aquele momento ali e a gente vai perceber a atuação do Espírito naquele momento. A gente tem então
Cristo sobre a água, a gente vê o Espírito pairando sobre ele e a gente vê uma voz vinda do céu de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer ou em quem eu me comprazo. Isso dá um eco muito grande, obviamente, a Gênesis 1, versículo 2, quando o Espírito pairava por sobre as águas. A diferença é que agora a gente tem o Filho de Deus sobre essas águas, né? Uma das missões do Espírito aqui no Novo Testamento que a gente acompanha é o cumprimento de uma profecia recebida por João Batista. E a gente vê isso em João no capítulo 1. Abre a tua Bíblia aí em João, o Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 32. João 1, 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então uma voz de Deus disse para João Batista: olha, tu vai estar batizando a galera aí. E aquele que tu viu o Espírito descer sobre ele, esse é, em outras palavras, esse é o Messias, esse é o ungido, esse é o escolhido. Então o Espírito vem então como cumprimento dessa profecia que João Batista recebeu de Deus. É claro que essa é uma das missões do Espírito aqui que a gente acompanha no Novo Testamento, né? Outra missão do Espírito no Novo Testamento está relacionada à igreja, né? Quando a gente vê lá em 1 Coríntios, Paulo descreve muito bem isso, em 1 Coríntios 12, 13, 14, ele fala a respeito dos dons espirituais que a igreja recebe, vinda do Espírito Santo. E isso é muito, muito interessante a gente reparar também. Então, essas duas missões do Espírito Santo. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: por que uma pomba? Por que não foi um outro animal? Por que uma pomba? Deus não ia escolher uma pomba por simplesmente, não, vou escolher esse animal aqui. Não. Tem alguma coisa por trás, a gente consegue talvez extrair alguma coisa disso também. Toda vez que a gente encontra na Bíblia o divino, ele assumindo características humanas, de animais ou de elementos da natureza, isso se chama antropopatismo. Antropopatismo, e isso é muito interessante, porque a gente vê muito isso na Bíblia. Por exemplo, Cristo, ele diz: eu sou o pão da vida. Então a gente vê isso, claro que ali ele não estava dizendo que ele é literalmente o pão da vida, mas é um tipo de antropopatismo. Então ele está utilizando desse antropopatismo com um fim didático, para ensinar alguma coisa. E o que o Espírito Santo, o que Deus quis ensinar, assumindo uma forma de pomba? A gente pode seguir por dois caminhos diferentes. Um caminho intrabíblico, que é uma explicação dentro da Bíblia mesmo, e um caminho extra-bíblico. Fora da Bíblia a gente consegue encontrar talvez uma possível explicação do porquê o Espírito utilizou uma pomba. Pelo caminho intrabíblico, isso remete totalmente à passagem do momento da história de Noé, quando ele solta uma pombinha, a pombinha volta tempos depois com um graveto sobre o bico, né? E eles entendem: poxa, secou a água, a gente já pode sair da arca, é vitória, a gente conseguiu vencer, acabou e a gente está vivo. Então, assim, esse cumprimento da promessa de Deus, sabe? Olha, acabou. E aí a gente tem o arco-íris, que simboliza que Deus nunca mais colocaria um dilúvio sobre a terra e tudo mais. Então isso essa pomba remete a esse momento da história, essa vitória, né, que Noé e sua família teve sobre a dificuldade que eles passaram durante o dilúvio. Agora a explicação extra-bíblica, que é o outro caminho, acontece que na época de Cristo isso era muito comum, naquele momento, quando um soldado ele via da guerra e ele era vitorioso sobre aquela guerra, eles soltavam pombas como símbolo da vitória sobre aquela guerra que eles passaram. Então a gente tem essa explicação intrabíblica e a explicação extrabíblica. Acho que as duas são consideráveis e Deus não simplesmente assumiria uma forma, o Espírito Santo não simplesmente assumiria uma forma de pomba com nenhum fim. Tem um fim nisso e tem esse fim didático do antropopatismo com essas duas possíveis explicações. A gente talvez não entendia isso, mas o povo olhou para a pomba e entendeu o que significava. Hoje a gente vê a pomba como um símbolo de paz, mas na época o povo via a pomba como um símbolo de vitória. Então a pomba ali significa a vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre o mal. E é importante a gente entender isso, tá certo? A gente vê nos evangelhos alguns focos diferentes. Por exemplo, quando a gente vai para o evangelho de Marcos, a gente vê Marcos apontando um Cristo mais heróico. Enquanto a gente vai para o evangelho de João, a gente vê que João com certeza aponta para um Jesus
divino, e ele já começa o seu evangelho assim, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, ele era Deus. Logo na primeira frase do evangelho de João, a gente já vê que a intenção do autor ali é apontar um Jesus mais divino. Tanto que João nem descreve, nem relata o nascimento de Cristo. Ele já pula direto para outro momento da vida de Cristo. Então ele nem relata o nascimento, ele não se atenta a isso. Porque ele quer apontar um Jesus divino, ele quer apontar um Jesus glorioso, um Jesus transcendente, também imanente, mas que é vitorioso sobre o pecado. Então esse Jesus mais poderoso, tá certo? Então esse é o objetivo de João ali no seu evangelho. Seguindo, a gente vê lá em João 14,16. Aliás, eu quero até que vocês abrem comigo esse momento, porque aqui a gente vai encerrar a minha parte. João 14,16. 14,16 diz o seguinte. Contexto: Jesus, diante dos discípulos, ele estava para voltar para o Pai, ele já tinha ressuscitado, e ele deixa essa palavra aqui para os discípulos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Outro Consolador aqui no grego é allos parácletos. E a gente precisa entender algo importante aqui nesse allos parácletos, mas agora com foco no allos. Para a gente falar a palavra outro no grego, há duas maneiras diferentes. Allos, que eu já apresentei para vocês, e heteros. O heteros, ele dá uma ideia de um outro, mas um outro diferente. Enquanto a palavra allos, ela dá uma ideia de um outro, só que no sentido de adição. Ele é mais um. É como se Jesus dissesse assim, olha, o Pai deu para vocês um, que sou eu, e agora ele vai dar para vocês mais um, allos, uma ideia de adição. Esse allos, esse adição, esse mais um, ele pode ser um outro igual a Cristo, tanto quanto ele pode ser um outro diferente de Cristo. O allos, então, ele deixa aberto isso, ele transmite essa ideia de adição, mas ele deixa em aberto. Será que esse outro allos é um outro de qualidade igual a de Cristo ou é um outro de qualidade diferente a de Cristo? Então aqui fica aberta essa pergunta e a gente tem que ver o contexto. Muito bem. A gente tem que olhar agora para o contexto para entender se esse allos, se esse outro Consolador, o Paráclitos, ele é um outro de qualidade igual a de Cristo ou uma de qualidade diferente a de Cristo. A gente precisa perceber essa diferença agora, então fica aberta essa pergunta e a gente vai tentar responder agora isso com a questão do Paráclitos, do Consolador. Isso aqui a gente já vai encaminhando agora para o final. As traduções para a palavra Paráclitos são as seguintes, são as possíveis traduções: o encorajador, o consolador, como a gente encontra a tradução na Bíblia, o ajudador. Inclusive, ajudador seria a melhor tradução para a palavra Paráclitos, tá certo? Advogado, amigo, companheiro, aquele que está do seu lado, é o ombro amigo, é o que te apoia, é o que vai estar ali para te ouvir, para te atender. É o teu consolador, mas a melhor tradução, o teu ajudador. Só que as outras traduções ajudam a gente a entender muito melhor, né? Quando a gente tem todas elas, a entender muito melhor essa função do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? A gente vê na Bíblia, e principalmente ao longo do Novo Testamento, quando Jesus aparece, muitas ligações e muitas semelhanças entre Paráclitos, o Consolador, e entre Cristo. A gente vê que eles possuem uma mesma origem. Continua no Evangelho de João. Olha o que o Evangelho de João vai dizer. João capítulo 8, versículo 42. João 8, 42. Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, a gente vê que Cristo é o enviado de Deus, Ele vem de Deus. A gente vê essa origem de Jesus em Deus, apesar mesmo sendo Ele o próprio Deus, né? Quando a gente pula para agora para o capítulo 14 e o versículo 26. Olha o que vai falar agora a respeito do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Diz o seguinte: mas o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vontade do Pai. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então a gente vê que eles possuem a mesma origem, ambos vêm do Pai.
a gente vê que a vinda de Jesus, ela se complementa também com a vinda do Espírito Santo. A gente vê isso no Evangelho de João. Eles possuem uma mesma relação com o mundo, ambos estavam no mundo, mas as pessoas não conheciam eles. Ambos possuem uma autoridade fundamentada no Pai. Olha isso lá, João 7. João capítulo 7, versículo 16, a gente vê a respeito da autoridade de Cristo. Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Aí agora a respeito do Espírito Santo, capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Eles possuem uma mesma autoridade fundamentada no Pai, tá certo? Então a gente percebe, olha só que interessante, através dessa conexão que há e essas semelhanças entre o Paráclitos e Cristo, que eles estão intimamente ligados na obra da redenção. Intimamente ligados na obra da redenção, eles possuem o mesmo ministério, um mesmo propósito, eles possuem uma mesma autoridade. Aí a gente volta para aquela pergunta que eu deixei no final para vocês agora. Por isso, a gente entende que o Allos, ele é mais um, e com certeza de uma qualidade igual. Quando ele diz que eu vou deixar um outro consolador para vocês, eu vou deixar para vocês um ajudador, mas é um outro ajudador que ele é igual a mim. O Paráclitos e Cristo, eles possuem essa mesma autoridade, essa mesma missão, esse mesmo objetivo. E a gente vê isso de maneira bem clara, deixada no Evangelho de João. Agora, quando a gente pula um pouquinho e a gente vai lá para a Epístola de 1 João, a gente vê algo muito interessante sobre o Espírito, que é isso aqui. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental no nosso relacionamento com Deus. Eu quero que tu abra comigo e a gente já vai encerrando. Na Epístola de 1 João, 1 João, capítulo 3 e o versículo 24. 1 João 3, 24. Olha o que João vai dizer aqui a respeito do Espírito e o nosso relacionamento com Deus. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, a importância e relevância do Espírito no nosso relacionamento com Deus, a gente vê isso de maneira bem clara na Epístola de 1 João. E outra coisa que ele fala a respeito é isso aqui, que é muito interessante. O Espírito Santo como um testificador da verdade. A gente vê isso também em 1 João, que só agora tu avança um pouquinho mais no capítulo 4 e no versículo 6. Eu não vou me atentar a todos os versos que a gente tem aqui, mas só para vocês entenderem a mensagem central aqui que eu quero deixar para vocês. Então agora 1 João, capítulo 4, versículo 6, é o que a gente acompanha. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, naqueles que estão em Cristo, naqueles que estão fundamentados em Deus, naqueles que têm o Espírito Santo de fato como seu ajudador. O Espírito Santo, então, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, ele é nosso amigo, ele é nosso ombro amigo para chorar nos momentos de dificuldade. Ele está aqui para nos consolar, ele está aqui para tocar o nosso coração, tá para dar os dons espirituais. A gente vê ali no Evangelho de João, ele com a missão também de apresentar para João Batista o cumprimento da profecia, né? Então, a importância e a relevância do Espírito na literatura joanina é muito interessante. Claro que com o foco principal, e eu vou deixar isso claro mesmo, no Evangelho de João, por ter essa visão mais ampla e pelo contexto do Evangelho de João, tá certo? Meus amigos, é isso. Agora vocês vão ficar com a parte da aplicação ministerial dada pelo nosso amigo Vladimiro. Tá contigo, meu amigo. Na parte da aplicação ministerial, nós escolhemos realizar um sermão para apresentar à igreja. E o título do nosso sermão, O Espírito Santo, um Deus presente. O texto-chave está no livro de João, no capítulo 14 e o verso 18. Diz o seguinte, o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui nós encontramos uma promessa de Jesus sendo deixada aos discípulos, dizendo que não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só. Ou seja, o Espírito Santo aqui é apresentado claramente como a companhia perfeita para a igreja, para os crentes, para os discípulos. E nesta mesma alusão, nós podemos contemplar a presença do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente hoje, atualmente.
No Evangelho de João, no capítulo 3, nós encontramos um diálogo de Jesus com Nicodemos. A nossa parte introdutória narra um pouquinho sobre esse ponto, essencialmente, do encontro de Jesus e Nicodemos. Diz o seguinte: no diálogo entre Jesus e Nicodemos, em João capítulo 3, verso 1 a 15, o Espírito Santo é apresentado como fonte de regeneração, ou seja, dador da vida, função virtualmente ausente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isto denota o quanto é importante o crente ter o conhecimento da função do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, no livro de João nós encontramos o Espírito Santo sendo apresentado divinamente como agente regenerador de vida, aquele que atribui um sentido novo à vida de alguém que estava andando perdidamente, sem esperança e sem uma transformação de caráter. Nicodemos, ele reconhece em Jesus características distintas e que lhe atribui diretamente como Deus, ou alguém enviado de Deus. Mas algo bem interessante é aquilo que Jesus revela ainda a Nicodemos. Olha o que está aqui no verso 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava propondo a Nicodemos de que alguma coisa ainda maior ele tinha que passar, ele tinha que fazer para nascer de novo, para ser uma nova criatura no reino de Deus. E o que é isso que Nicodemos poderia fazer? No verso 5 do capítulo 3 ainda, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus estava propondo a Nicodemos de que ele tinha que nascer de novo, tinha que ser uma nova criatura, os seus pensamentos tinham que ser renovados, a sua mente tinha que ser renovada, a sua vida toda tinha que ser renovada para ser habilitado para entrar no reino de Deus. E isso é algo bem presente hoje. O Espírito Santo tem essa função como dador de vida, como agente que dá um novo caráter, uma nova dignidade. Assim como Jesus estava revelando para Nicodemos, Jesus hoje quer revelar para você e para mim que é necessário nascermos de novo, que é necessário sermos transformados de caráter para podermos entrar no reino de Deus. No reino de Deus não vai entrar feiticeiros, ladrões, homicidas, mentirosos, avarentos. Na verdade, o Espírito Santo tem o papel de nos transformarmos de velhas pessoas a novas pessoas. E se você se prezar em dizer, não, eu já sou assim, já não tem cura para mim, basta. Querido, você está limitando a ação do Espírito Santo a ser realizada na tua vida. E quando você limita a ação do Espírito Santo na tua vida, de fato, não tem como Deus trabalhar no sentido de salvar você, no sentido de transformar você a tal ponto de você ser uma nova criatura e ser apto para entrar no reino dos céus. E algo bem importante que nós podemos encontrar aqui na nossa segunda ideia do sermão é que o Espírito Santo, ele tem a missão de testemunhar. Ele vem confirmar aquilo que Jesus já havia realizado, já havia feito, já havia pregado, já havia falado. E algo que eu gostaria de mostrar para vocês é o que está escrito aqui no livro de João, no capítulo 15, verso 26. Para quem tiver a sua Bíblia pode acompanhar aí comigo. O verso 26 do capítulo 15 diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo não poderia falar coisas contrárias a que Jesus já havia ensinado, já havia pregado. O Espírito Santo viria para testemunhar. E o Espírito Santo quer fazer isso na vida do crente, quer testemunhar das obras que Jesus já realizou. E hoje nós somos convidados também a sairmos para testemunhar da palavra, da verdade, das coisas que o Espírito Santo tem para fazer na nossa vida. Porque nos transformar de velhas pessoas para novas pessoas é nos dando oportunidade para falarmos às outras pessoas a respeito sobre o seu poder regenerador. E sim, o Espírito Santo é Deus, e Ele é um Deus que quer transformar você, que quer transformar a mim, que quer nos dar um novo caráter, uma nova dignidade para sermos aptos para entrarmos no reino de Deus. E a igreja precisa entender a responsabilidade de compreender a pessoa divina do Espírito Santo. Eu sei que no mundo aí fora tem se pregado muito a respeito sobre o Espírito Santo, várias especulações
estão sendo ditas. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, alguns dizem que o Espírito Santo é um poder de Deus, mas nós, pela palavra de Deus, por essa revelação, compreendemos que o Espírito Santo é uma pessoa com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a orar quando nós não sabemos o que falar. O Espírito Santo nos ajuda a testemunhar sobre as obras de Cristo na nossa vida. O Espírito Santo é um Deus bem presente até nos tempos de angústia. E nós precisamos ter essa percepção, a igreja em si precisa ter essa percepção a respeito sobre a pessoa divina do Espírito Santo. Não devemos nos deixar sermos levados por qualquer tipo de vãs filosofias a serem pregadas aí fora. A palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e doutrina. E ela apresenta claramente quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um Deus bem presente. A nossa terceira ideia do sermão, nós temos como um foco a necessidade do Espírito Santo. Algumas vezes nos perguntamos qual que é a necessidade do Espírito Santo na vida da igreja. Qual que é a necessidade do Espírito Santo na vida do crente? Uma vez que existem várias discussões a respeito do Espírito Santo. E nós aqui temos algumas implicações para notarmos claramente que o Espírito Santo é essencial e é uma necessidade urgente hoje na vida do crente e na vida da igreja. Não só no passado, as evidências claras de como o Espírito Santo foi um agente capacitador para que os discípulos saíssem pregando com fervor e tremor. Hoje também há essa necessidade do Espírito Santo na igreja presente, para termos que pregar a mensagem com mais fé e poder. Olha o que diz em João, no capítulo 16, no verso 8, diz assim, verso 8: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E então, o Espírito Santo é necessário, nesses últimos dias ainda que nós vivemos, como sendo um agente que leva as pessoas a convencerem-se do seu pecado, dos seus caminhos errados, das suas faltas, das suas falhas. E quando nós não compreendemos essa principal necessidade do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, de fato, a nossa religião se torna cada vez mais vazia e sem expressão. O nosso caráter cada vez mais degradado e sem chance para sermos transformados. Quando nós não entendemos a principal necessidade, eu até diria, a urgente necessidade do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente, a esperança de transformação fica cada vez mais impossível e mais distante. E é por isso que eu entendo que o Espírito Santo deve ser compreendido tal cabalmente como é compreendido o Filho, também cabalmente como é compreendido o Pai. Separando um do outro é uma perdição completa. Você não será convencido do seu pecado, você não será convencido dos caminhos errados que você anda. Olha o que diz aqui. É importante ressaltar que os seres humanos só conseguem querer escolher a Cristo por meio do ministério do Espírito Santo, que trabalha incessantemente para convencer as pessoas a tomarem um caminho de vida em Jesus e não de morte. Então, as pessoas, nós em si, não conseguimos escolher o caminho, fazer o bem, o caminho da vida, o caminho da eternidade. Mas por meio da atuação do Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos, pela graça de Deus, escolhermos o caminho da salvação, o caminho da eternidade. E então, amigo, em suma, nós queremos aqui trazer a seguinte ideia neste sermão. É que o Espírito Santo, ele é Deus, tal conforme Jesus é Deus, tal conforme o Pai é Deus. E ele quer atuar na vida da igreja, na vida do crente, transformar de velhas pessoas para novas pessoas, novas criaturas em Deus. E ele quer nos apresentar ao Pai como uma obra-prima, como uma obra restaurada, renovada. E o Espírito Santo vai trabalhar incessantemente para poder sondar o teu coração. Que você possa abrir a mão e deixar com que o Espírito Santo atue no seu coração e que possa cada vez te dar um novo caráter, um novo ser semelhante ao caráter do Filho. Porque, na verdade, esse é o seu real motivo, esse é o seu real objetivo de ele ser um Deus bem presente, é no sentido de nos fazer perto da divindade, sobretudo sermos coparticipantes da divindade também. E quando nós rejeitamos a ação do Espírito Santo, quando nós colocamos o Espírito Santo à parte, daí o perigo de sermos transformados, daí o perigo de sermos regenerados,
de pessoas fracassadas, pessoas falhas, para pessoas aptas para o reino. Que Deus abençoe vocês. Esse daí foi a nossa parte da aplicação ministerial. Apresentamos aqui os pontos essenciais do sermão que nós preparamos. Que Deus abençoe. Abraços. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e conseguido sugar bastante conhecimento hoje. Agora vocês vão ficar com a atividade. É uma atividade simples, são apenas 5 perguntas. São perguntas bem simples, porque a gente não tem o intuito de complicar para vocês não, mas só para vocês pegarem a essência do conteúdo aqui, que é a missão e a importância do Espírito Santo na nossa vida, tá bom? Boa atividade, boa sorte para vocês e que Deus abençoe.